Olá, meus amigos e amigas. Vamos falar um pouquinho aqui de um pensador que você talvez vai se escandalizar um pouco, porque eu vou dizer aqui, é o meu pensador de devoção. Todo dia, e eu digo isso para os meus alunos, todo dia eu tenho lá um altarzinho com a foto desse filósofo e acendo uma vela todo dia para ele e rezo. Não, brincadeira. Não é nada disso. Mesmo porque esse filósofo detestaria se fizesse um tipo de coisa como essa. Ele era um filósofo cético. Eu vou explicar já por quê. O nome desse pensador é David Hume. David Hume foi um filósofo escocês, nasceu e faleceu em Edimburgo por volta do século XVIII. E ele está ali na filosofia que está sendo realizada justamente no momento histórico da filosofia conhecida como Iluminismo, ou a filosofia dos enciclopedistas. Depois uma pesquisada para você ver um pouquinho mais das características dessa época, mas eu já vou adiantando aqui que o Iluminismo é um momento dos mais importantes da filosofia. Podemos dizer aqui que talvez seja o momento de chegada da vida adulta, da autonomia, do modernismo proposto lá pelo século XV e XVI. Talvez você vai se lembrar aí um pouquinho do que você aprendeu na escola, da Era Moderna, com o Renascimento, a Reforma Protestante. Lembram disso? A época das colonizações pelos navios, né, pelas descobertas navegantes. Justamente essa época inaugura, século XV e XVI, o que a gente chama de período moderno, Renascimento, Reforma Protestante, que é uma tentativa de abandonar um pouquinho aquelas explicações exclusivamente religiosas propostas pela Idade Média, pela Igreja, pelo cristianismo, e agora nós temos um período, né, de cisão, de divisão, em que há uma autonomia do humano, do humanismo, o que muitos historiadores chamam de antropocentrismo. Ou seja, a era anterior, pré-moderna, era conhecida como teocentrismo ou teocêntrica, e que colocava a religião ou Deus no centro do pensamento, no centro das ideias, das explicações a respeito do universo, do mundo, da realidade. E de repente, na era moderna, na verdade eu falo de repente aqui, mas não é tão de repente, isso é um processo a longo prazo, mas nesse processo há uma ruptura e passamos a ter, na era moderna, que é contrário à era pré-moderna, um antropocentrismo, ou o antropocêntrico, que é colocar agora o homem como centro do pensamento. Colocar o homem como centro das descobertas, das ideias, dos valores. Essa forma de pensar chega à sua autonomia máxima, o que a gente chama aí de vida adulta, quando a gente chega lá pelos 18 anos, né? Então, esses 18 anos do pensamento autônomo do homem, que não vai usar mais só a religião para explicar as coisas, acontece justamente nessa época de David Hume, que é a época do Iluminismo, a época dos enciclopedistas. David Hume, ele faz parte desse contexto e ele está numa disputa, assim como outros filósofos que o acompanham, numa briga filosófica que ficou conhecida como briga entre empiristas e racionalistas. David Hume, ele faz parte do time dos empiristas contra o time dos racionalistas. Então, para vocês entenderem, nós temos aí, vou dizer aqui dois nomes importantes do time dos racionalistas. René Descartes. Opa, talvez você tenha pensado assim, professor, não é Descartes? Descartes? Não, não é nada disso. Pronuncie corretamente aqui comigo. René Descartes. Não se pronuncia a parte final aí no francês. Então é René Descartes. E um outro grande nome junto com René Descartes, que é um grande companheiro ali do pensamento, é Leibniz. Um francês e um outro anglo-saxão, ou que vem lá do universo alemão, né? Os dois são racionalistas. E do outro lado, né, do outro lado do campo, o time dos empiristas, da qual faz parte David Hume. E vou dizer outros dois nomes aqui que pertencem a esse time. John Locke,
e o George Berkeley. Os dois, mais David Hume, são talvez os grandes nomes aí desses dois times racionalistas e empiristas. Qual é a disputa deles? A disputa diz respeito a um problema filosófico, que a gente chama de problema do conhecimento, ou um problema epistemológico, ou seja, que pertence à filosofia da ciência, à filosofia do conhecimento, que é a seguinte, e talvez aí você possa pensar comigo como funciona a nossa mente, como funciona a forma como nós conhecemos as coisas. E o problema é como é que a nossa mente, como é que nós conseguimos conhecer o objeto, a realidade. Os racionalistas vão dizer que o objeto, a realidade, é conhecida pela razão. É a razão que vai até o objeto, que vai até a realidade e dá forma a ela. Diz o que ela é, dá um nome, dá um sentido, um significado. Portanto, o conhecimento da realidade, o conhecimento das coisas, começa pela racionalidade, pela razão. Já os empiristas vão dizer o contrário, como David Hume. Os empiristas vão dizer que o conhecimento da realidade dos objetos começa pelos próprios objetos, pela própria realidade. É necessário não usar ou, na verdade, não confiar apenas na razão, mas antes verificar se é verdadeiro no objeto, na realidade. Então ficava essa disputa entre como começa o conhecimento. E David Hume pertence então ao time dos empiristas que acredita que você tem que ir até o objeto, que você tem que ir em direção à realidade para verificar qual é a verdade e descobrir o que realmente, aliás, como realmente é processado o conhecimento. Para isso, o David Hume se utiliza de um princípio filosófico, que na verdade não é bem dele, mas ele renova esse princípio, que é o princípio do ceticismo. Nessa época ficou conhecido como ceticismo metodológico, mas o ceticismo não é uma invenção dessa época. O ceticismo é uma invenção, na verdade, desde lá dos gregos. O David Hume pertencia a um ceticismo muito específico dos gregos, que é conhecido como ceticismo pirrônico, tá? De uma filosofia pirrônica lá dos gregos. Depois dê uma pesquisadinha aí como é que é o ceticismo dos gregos, vocês vão dar uma olhadinha lá e ver quais são as referências que David Hume se utiliza. Mas vamos falar do David Hume, como é que é o ceticismo dele. O ceticismo metodológico de David Hume é semelhante àquele que é usado por Descartes e todos esses outros filósofos, que tem o seguinte princípio. Vamos supor, aí vamos fazer esse exercício então de ceticismo metodológico. Lembrando aqui que quando eu falo ceticismo ou cético, não tem nada a ver com duvidar da fé, duvidar das coisas que nós acreditamos como valores absolutos ou valores importantes morais, por exemplo, nada disso. Por isso ele chama metodológico, é apenas um método, é uma forma de começar o conhecimento. Ou como eu encontro a verdade, em termos filosóficos. Então, o ceticismo metodológico vai fazer a seguinte proposta, e eu faço para você também, para a gente exercitar junto aqui. Vamos supor que você coloque absolutamente tudo em dúvida. Mas é só um exercício, não é de verdade. É só um exercício. Você vai colocar todas as coisas que estão ao seu redor em dúvida, todos os objetos, que a sua esposa existe, que a sua mãe, que seu pai existe, que você tem filho, tudo é como se fosse um grande sonho. Tudo é como se fosse falso. Você não sabe se isso é verdadeiro ou não é. Ora, o Hume diz o seguinte, a razão pode inventar mundos. A razão pode criar ideias estapafúrdias, explicações extraordinárias sobre qualquer coisa. Como confiar na razão? Como confiar numa racionalidade que pode nos pregar peças, que pode nos enganar? Então, onde se busca a verdade? Como nós sabemos se nós estamos ou não no mundo real e não num sonho ou em peças pregadas pela razão? Verificando, descobrindo se aquilo é ou não verdade empiricamente. Aí vem então porque David Hume pertence à escola empirista da filosofia. O David Hume ele vai inclusive
se utilizar de um método, além desse que eu falei que é o ceticismo metodológico, e vai dizer como é que trabalha a nossa cabeça. Claro, aqui que eu estou sendo bem didático, né? Porque ele não fala como é que trabalha a cabeça, mas eu estou dizendo de forma didática isso. A nossa mente, cada vez que se depara com um fenômeno, cada vez que se depara com uma situação, ela busca uma causa. A isso David Hume chama de princípio da causalidade. Ou seja, nós não conseguimos fugir disso. O princípio da causalidade, David Hume dizia que era um hábito da mente. Ou seja, é como se fosse um vício. Exemplo. Vou usar aqui um exemplo de um pneu furado. Vamos supor que você pega o seu carro, você vai para a escola, ou vai para a igreja, ou vai para a casa da sua mãe almoçar no domingo e furou o pneu do seu carro. Qual deve ser uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça para explicar o pneu furado? Isso é o que David Hume chama de causa. É a causa que explica o fenômeno pneu furado. Então vamos colocar aqui, né? Você tem aqui a causa, você tem aqui o pneu furado. Qual é a causa do pneu furado? Aí a sua cabeça, a sua mente, começa a fazer uma lista de possíveis causas para o pneu furado. A causa número 1, em geral, isso eu já perguntei tantas vezes para alunos em vários outros lugares, a causa número 1, que a maior parte das pessoas coloca na lista, é prego. Não é isso? Eu imagino que é isso que você tenha pensado aí, que talvez tenha sido prego. Pois é, talvez você possa acrescentar, e eu peço para você fazer esse exercício comigo, acrescente mais algumas causas possíveis de um pneu furado. Talvez você tenha pensado aí parafuso. Eu vou colocar aqui o meu exemplo. Caco de vidro. É claro que seu pneu tem que estar muito bem careca para ser caco de vidro, né? Mas vamos supor que seja caco de vidro. E assim você faz uma lista de possíveis causas do seu pneu furado. A pergunta de David Hume é a seguinte: você pode confiar nessa causalidade, ou seja, nesse princípio de hábito da mente de ficar buscando causas pela razão? Não, não dá para confiar. Porque isso fica só na mera opinião. Dizer que é prego é opinião. Dizer que é parafuso é opinião. Dizer que é vidro é opinião. Por quê? Porque você não sabe com certeza. Como então ter certeza de qual é a verdade nesse sentido? É necessário então fazer o que o cético empirista David Hume pede. Verifique. Verifica nada mais é do que dar verdade. E como é que você dá a verdade? Olha, é simples. No nosso caso de um pneu furado, você leva um borracheiro. Aí o borracheiro vai lá e vai tirar o que é que furou de fato o seu pneu. E vamos supor que o borracheiro tirou lá um prego. E aí então está confirmado, está verificado, está dada a verdade final a respeito do conhecimento de alguma coisa que é empírico, ou seja, é um prego. O que acontece com todos os outros itens da lista? Parafuso, vidro, etc. Eles são anulados. Eles não têm mais validade. A validade agora é o prego. Então é dessa forma que se constrói um conhecimento certo, um conhecimento preciso a respeito da verdade. É uma forma empírica de se pensar. Então essa é uma das grandes contribuições lá no século XVIII do empirismo cético de David Hume. O próximo passo será a gente falar um pouquinho desse pensamento empirista na contribuição tanto do pensamento atual, da nossa atualidade, como principalmente no pensamento científico. Vamos aplicar a filosofia do David Hume nas nossas situações mais atuais. Claro, eu fiz uma aplicação lá do pneu furado que já é uma aplicação, eu diria, bastante cotidiana nossa. Mas vamos pegar dois exemplos mais complexos, né, para a gente pensar um pouquinho aqui de como a filosofia do David Hume, esse cético empirista, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o mundo e a realidade em que a gente vive. Vou pegar aqui uma situação que de fato aconteceu. Não sei se vocês vão se lembrar, isso aconteceu
há um tempo atrás, acho que mais de 1 ano, 2 anos, não sei, numa favela do Rio de Janeiro, a polícia militar fez uma ocorrência, né, procedeu como ela está acostumada a proceder lá com os traficantes. Os policiais militares deteram um automóvel, um carro, eu não me lembro agora exatamente qual era o modelo, a marca do carro, mas eles deteram esse carro à metralhadora, ou seja, baleando o carro, para depois perguntar quem era. Dentro do carro foi jogada uma bolsa, e aí a polícia cessou o tiro, porque descobriu que dentro do carro não estavam traficantes, e sim uma mãe com seus filhos. Na época, se noticiou que a polícia estava mal preparada, que a polícia estava agindo com excesso de força, que os policiais, na verdade, eles não tinham um treinamento adequado e uma série de outras opiniões assim, de achismos que não se encaixavam na realidade. Vamos pegar o David Hume para tentar entender essa situação? É simples. A polícia militar, como qualquer outra profissão, por exemplo, a minha profissão de professor, a gente precisa de rotina. Não dá para fazer as coisas sem rotina. Por exemplo, você precisa de uma rotina, mesmo que seja a rotina mínima, do tipo tomar café da manhã, almoçar, jantar, tomar banho. Por exemplo, você já parou para pensar qual é a primeira parte do corpo com a qual você começa a se enxugar? Ou você já parou para ter consciência de como é que você começa a escovar os dentes? A gente não pensa nessas coisas porque elas são rotineiras. Elas fazem parte do nosso hábito. Aí está David Hume dizendo. David Hume fala que causalidade é um princípio de hábito da mente. Ou seja, a gente cria uma certa rotina para a gente não precisar ficar pensando naquelas coisas, para a gente poder se preocupar com outras coisas. Por exemplo, vocês que devem ter carteira de habilitação, que dirige. Quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente se preocupa com 1000 coisas ao mesmo tempo, menos com olhar para frente. Quer dizer, aí vai se preocupar com o câmbio, vai se preocupar com o volante, se está andando direito, etc. Com o tempo de exercício, você para de pensar numa boa parte dessas coisas, porque elas se tornam automáticas, e aí sim você se torna um melhor motorista. Então, vamos pensar um pouquinho aqui nos policiais militares. Os policiais militares, eles criaram uma rotina, eles criaram um hábito que sempre deu certo. Ou seja, aquela ocorrência, aquele momento de abordagem é apenas uma repetição de abordagens outras que esses policiais militares fizeram e que deram certo. Então vamos contar comigo aqui. Aquela patrulha da Polícia Militar fez aquilo possivelmente uma vez, em algum momento do seu trabalho, e funcionou. Deu certo, eles conseguiram prender traficantes. Fizeram uma segunda vez e deu certo. Uma terceira vez e deu certo. Fizeram centenas de vezes e todas as vezes deu certo. Qual seria a dúvida desses policiais militares de nessa vez não dar certo? A certeza deles era baseada na memória de todas as ocorrências anteriores que deram certo. Isso é hábito, hábito da mente. A mente faz isso com a gente. E isso, por um lado é bom, por outro lado é uma arapuca para conhecer a verdade. Porque dessa vez não deu certo. Agora eu vou pegar o exemplo de David Hume. David Hume diz o seguinte: se você abre a sua janela e vê uma ave branca passando em determinado horário, no dia seguinte você abre a janela de novo, a mesma ave branca passa. No terceiro dia, no quarto dia, 100 dias, você abre a janela no mesmo horário e passa aquela ave branca. No 100º dia, você acorda já imaginando que quando você abrir a janela, o que vai passar? Uma ave branca. Essa é a ideia que, por exemplo, nós temos em relação ao nascimento do sol. Todos os dias a gente acredita que o sol vai nascer. Mas e se de repente, no 100º dia, quando você abrir a sua janela, não vai passar uma ave branca, mas vai passar uma ave vermelha, negra, ou seja lá qualquer outra cor? Quebra o padrão. Então a mente, segundo diz David Hume,
faz uma associação entre eventos que na verdade são particulares. Cada evento ele é particular, não é o mesmo. É que a gente que associa acreditando que é o mesmo evento. Não é o mesmo evento. São eventos diferentes. Isso significa para David Hume que a verdade só pode ser alcançada verificando cada evento de forma particular e não fazendo associações de opinião e de hábito da mente. O que isso tem a ver muito com a nossa forma de se pensar o mundo? Primeira coisa que talvez ajude a filosofia de David Hume no nosso dia a dia. Não caímos nas verdades propagadas pelo senso comum. O senso comum vai repetindo as coisas de tal forma que elas parecem verdade, mas elas não são verdade. E como é que você sabe disso? Usando o método David Hume. Tanto que a filosofia chama que é o método escocês, né? Porque David Hume era um escocês. Então o método cético do escocês é verifique. Você deve receber e-mail, mensagens no Facebook, na rede social, muitas delas dizendo que determinada coisa é verdade. O David Hume bateria nas suas costas e diria, verifique. Vá atrás, pesquisar empiricamente para saber se é ou não é verdade. Essa é uma grande contribuição de David Hume. A mesma coisa nós poderíamos falar com relação a milagres. David Hume, quando vai falar de milagres, ele diz o seguinte, milagres são fatores de quebra do padrão da natureza. Só que há um problema nisso. Quando é que nós sabemos se houve ou não uma quebra no padrão da natureza? Nós não podemos saber. Não temos como saber isso. E é por isso que nós dizemos que é milagre. Justamente por causa da nossa ignorância é que nós dizemos que alguma coisa é ou não é milagre. Algumas coisas da antiguidade, por exemplo, que a gente entendia como se fosse milagre, hoje nós temos explicações mais racionais ou mais empíricas para isso. Não que não devamos acreditar em milagre, mas é necessário, mesmo diante disso, conforme nos diz David Hume, termos uma postura cética, no sentido de perguntar se é ou não é verdade. Se não é, na verdade, qualquer outra coisa. Não, é milagre? Não, foi verificado que é milagre mesmo. Ou seja, tem uma postura um pouco mais duvidosa diante das coisas. E antes que você diga que o David Hume estaria contribuindo aí para um ateísmo cético, na verdade, não. Ele está contribuindo para um método de pensamento, um método de como alcançar a verdade de uma forma mais segura. Com relação a isso, eu tenho que explicar para vocês o seguinte, o cético de David Hume não é o cético que duvida de tudo, não é o cético que é contra a religião, que é contra a fé, que é contra o sentido dos valores pessoais, internos. Na verdade, cético vem do grego, depois para o latim, no latim significa questio, ou questio, e para o português veio questão, ou seja, o cético é aquele que aprende a questionar, a perguntar, a não aceitar as coisas como elas são dadas, antes você reavaliar e tentar descobrir onde realmente está a verdade. Porque senão a nossa mente vai ficar fazendo essas associações de hábito e se enganando o tempo todo. É necessária uma verificação bastante clara da verdade. E essa é, portanto, a grande contribuição desse filósofo. No caso da ciência, que eu falei para vocês, o empirismo cético de David Hume, assim como também a gente encontra lá em John Locke e George Berkeley, e alguns outros filósofos empiristas, vão se unir, né, esse ceticismo e esse método empirista vai se unir ao racionalismo, né, ou à escola racionalista, e essas duas formas de pensamento vão contribuir para o método científico que nós temos hoje. Se hoje vocês podem ver essa gravação que vocês estão vendo, se hoje vocês podem assistir um vídeo, se hoje vocês podem olhar para um celular, né, e fazer uma ligação, é graças ao pensamento de David Hume, ao racionalismo de René Descartes, a esse período do iluminismo que contribui muito para o conhecimento filosófico.